Olá, queridos. Eu sou o pastor André Luiz e eu quero começar dizendo: hoje é o dia da sua vitória. Estamos em Neemias, capítulo 1. E na certeza de que Deus irá falar muito conosco neste livro, eu quero convidar você a compartilhar esta mensagem e a convidar a mais pessoas a se unir a nós todas as manhãs para invocar o nome do Senhor e aprender com a sua palavra. Então, compartilhe esta mensagem, dê o teu like e inscreva-se neste canal ativando o sininho para que você possa ser notificado a cada manhã quando colocarmos aqui uma nova mensagem. Vamos à leitura da palavra de Deus. Hoje, Neemias capítulo 1, do verso 1 ao verso de número 4, que nos diz assim: As palavras de Neemias, filho de Acalias, e sucedeu no mês do Quisleu, que no ano 20º, estando em Suzã, a fortaleza, que veio Anani, um dos meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que restaram do cativeiro lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Queridos, Neemias, cujo nome significa o Senhor conforta, era um estadista de alto posto associado a Esdras no trabalho de restabelecimento do povo de Judá na terra prometida. O mês de Quisleu corresponde a novembro e dezembro em nosso calendário. É o 9º mês para eles, que corresponde entre o mês de novembro e dezembro do nosso calendário. O ano 20º refere-se ao 12º ano do reinado de Artaxerxes I, o Longânimo, que reinou de 464 a 424 a.C. Em 444, este rei Artaxerxes era o mesmo rei persa que havia delegado poderes a Esdras, a fim de que voltasse para Jerusalém. A cidade de Suzã ficava a cerca de 240 quilômetros ao norte do Golfo da Pérsia, atualmente o Irã. A fortaleza, ou palácio real fortificado, foi construído sobre uma acrópole, que era um lugar alto, o mais alto das antigas cidades, principalmente as gregas, que servia de uma cidadela onde eventualmente se erguia templos e palácios. A cidade servia como uma residência de inverno para o monarca da Pérsia. Suzã é famosa também na história bíblica como um lugar no qual Daniel recebeu a visão do carneiro e do bode. E você pode conferir isso em Daniel no capítulo 8. E como o lar de Mordecai e Esther. Veja como esses livros estão relacionados. E a história vai falar profundamente conosco. O livro de Neemias é a continuação, queridos, do relato que começa no livro de Esdras. Os livros de Esdras e Neemias constituem originalmente um único livro no cânon escriturístico judaico e foram divididos, e nós já falamos sobre isso aqui em outras mensagens, em dois no 3º século depois de Cristo. O livro de Neemias registra um período importante na história judaica, que inclui a reconstrução da cidade de Jerusalém e a reedificação da vida espiritual dos judeus que tinham voltado do cativeiro. Queridos, em Neemias 1, vemos
a maneira como Neemias ficou sabendo da situação dos exilados que voltaram a Judá. O cenário aqui é a seguinte: Neemias está servindo como copeiro de Artaxerxes, o terceiro rei persa no comando após a derrota de Nabucodonosor, rei da Babilônia. Ele também era cativo, mas como Daniel, possuía uma posição de destaque no reino pagão e assumiu uma posição de grande confiança. Ser copeiro do rei exigia que Neemias fosse fiel e cuidasse do bem-estar de Artaxerxes. Contudo, mesmo servindo na corte real, ele estava, mesmo ali naquele lugar, ele amava e se importava com seu povo. Neemias não é alguém que se esquece do seu povo por causa da sua condição social ou a sua posição, mas ele amava o seu povo e ele se preocupava com o bem-estar. Por isso, quando Anani o notificou sobre a situação miserável em que os exilados estavam, Neemias ficou devastado. Ele chorou, lamentou e jejuou por dias. Ele apresenta ao Senhor Deus uma profunda oração de humilhação e de súplica ao Senhor para que fosse ouvido. Queridos, Neemias é um grande exemplo de amor ao próximo. Assim como Esdras, ele não pensava apenas em si, mas se importava sinceramente com o seu próximo. Que lição para nós! Embora vivesse em uma situação confortável e notória, o seu coração foi partido ao saber como o seu povo sofria. Ah, queridos, é esse o tipo de atitude que o Senhor Deus, que o Senhor nosso Deus espera de nós, como cristãos. Viver ostentando, esbanjando felicidade de forma excessiva, quando milhões de pessoas sofrem sem ajuda, pode se configurar pecado grave contra Deus e a humanidade, irmãos. Aqui vem um alerta. Se Deus tem abençoado a sua vida, se Deus tem regado a sua vida, lembre dos mais necessitados. Lembre daquele que está passando aperto do seu lado, que precisa da sua ajuda. Queridos, somos levados a acreditar, por seu comportamento, que Neemias era um homem fervoroso e dedicado, que passava bastante tempo em oração e que, além disso, era bastante fiel às tradições do seu povo. Porém, a sua fervorosa preocupação pela situação de Jerusalém e a sua vontade de cooperar pessoalmente com a restauração da capital parece ter se dado acidentalmente. Um grupo de peregrinos de Jerusalém, liderados por um homem chamado Anani, irmão de Neemias, tinha visitado Jerusalém e retornado para Suzã. Essa viagem, queridos, que abrangeu quase 1.600 quilômetros, só de ida, teria levado pelo menos 4 meses. Trouxeram tristes notícias sobre a situação da capital. E estas notícias trouxeram grande amargura ao coração de Neemias e uma atenção maior da sua própria obrigação de descobrir uma forma pela qual ele pudesse levar alívio aos seus contemporâneos e aflitos. Ah, queridos, o verdadeiro homem de Deus, a verdadeira mulher de Deus, é aquele que se importa com a situação daqueles menos favorecidos que estão sofrendo. O seu coração e a sua alma certamente se aflige com o sofrimento dos seus irmãos. Queridos, os judeus que escaparam e que restaram da escravidão seriam aqueles que escaparam da deportação da Babilônia
e os que foram deixados em Judá. Ah, queridos, a oração, na oração que Neemias apresenta, supostamente proferida na tranquilidade do seu aposento, porém rigorosamente registrada em seus diários, possui uma ideia da autenticidade e da piedade desse homem de Deus. Aleluia! Sendo assim, queridos, vemos o significado da sua súplica especial, de que Deus lhe desse simpatia, graça diante do rei. E como copeiro do imperador, a sua maior chance de auxiliar os seus irmãos era por meio da ajuda de Artaxerxes, o dominante mais rico daquela época. Queridos, eu quero convidar você a ficar comigo durante todo o estudo deste livro e da oração pela manhã, porque ao estudarmos o livro de Neemias, não teremos somente um exemplo de liderança correta, mas vamos aprender o valor de se fortalecer espiritualmente. Ore comigo nesta manhã, querido, e que Deus nos abençoe durante a leitura de todo este livro. Eu quero convidar você a ficar comigo, porque eu tenho certeza que Deus irá nos abençoar muito aqui. Ore comigo, querido Deus, nesta manhã eu te glorifico. E eu te peço, Pai querido, que o meu coração a cada dia seja compungido, seja constrangido, ó Deus, com a situação das que estão à minha volta. Que o amor ao próximo seja a cada dia, Senhor, crescente em meu coração. E que eu possa me importar a cada dia com os meus irmãos. Pai, abençoa, Senhor, nesta hora de oração. Ó Deus, cada lar, cada família, e aqueles que estão agora, Senhor, passando aperto, seja, Senhor, na vida deles a provisão, como, Senhor, Tu fostes na vida daquela viúva, Senhor, de Serepta. Pai, tem misericórdia, envia provisão, envia socorro, envia ajuda. Nós te oramos, Senhor, e entregamos cada lar nas Tuas mãos nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu vou ficando por aqui pedindo a você que compartilhe esta mensagem e dê o teu like para que esta mensagem possa chegar a mais pessoas. Inscreva-se também neste canal e vem comigo, porque eu tenho certeza que Deus irá falar muito conosco através do livro de Neemias. Eu vou terminar assim. Deus abençoe a tua casa. Deus abençoe a tua família. Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus.